Então, nós vamos começar a nossa visita aqui, tá, pessoal, do Mercado Público Municipal de Porto Alegre. E o que eu queria começar conversando com vocês? Um espaço, um mercado, ele é um equipamento urbano de muita importância. Por quê? Ele tem, em primeiro lugar, um histórico, porque as pessoas, elas vinham se agrupar aqui, lá antigamente, para comercializar seus produtos. Então, muitas vezes não tinha nem assim, essas bancas, enfim, bonitas, que nem tá aqui, o pessoal vinha com aqueles tabuleiros, assim, para fazer, e existiam agrupamentos, e começou a se consolidar um lugar. O que é lugar? É um espaço com sentido, um conteúdo, com uma sensação de pertencimento. Isso a gente chama de lugar. Então começou a se consolidar esse lugar na cidade de pertencimento, que todo mundo entendia que eu vou lá para comprar, eu vou lá para me abastecer de certos produtos. E neste lugar, daí um dado momento se construiu, né, e começou a se estabelecer essas bancas e cada vez foi se consolidando mais. Só que o mercado em si, esse lugar que a gente está falando, ele é um organismo, digamos assim, muito vivo, porque ele vai crescendo, ele vai chamando as pessoas para cá, né? Então cada vez existe um movimento maior das pessoas vindo até aqui, saindo das suas casas para vir até aqui fazer essas compras e se abastecer, né? Até que chegamos até hoje nessa configuração que está hoje. É isso que a gente precisa entender, o quanto esse mercado ele traz uma vida em si para a cidade. Ele catalisa, ele acelera, ele faz com que as coisas fiquem mais rápidas, com que existem comercializações, com que existem negócios. É um local de negócios e de passagem, certo? Então, basicamente isso é um mercado. Em si, os mercados municipais, eles têm uma série de outros simbolismos que podem estar junto com ele, que não sejam só a comercialização. E por isso que eu acho tão até bonito, né, tão legal de ver, que aqui no Mercado Público de Porto Alegre a gente tem esse mosaico. E o que é isso aqui? Nas religiões afro, aqui existem 4 vias, ó. Vamos olhar aqui. Tem 4 ruas. Então a gente ouve falar de encruzilhadas, né? Uma representação simbolista de algo vinculado às religiões afro. Existe desde que o mercado foi configurado aqui, lá nos primórdios, 1800 e poucos, e quando houve uma grande reforma aqui, que foi a que fez essa cobertura que a gente está vendo aqui, foi colocado esse mosaico para representar isso. Então existe esse local, tá? Então, é necessário respeitar isso e compreender isso nos locais, nesses lugares, tá? Vamos chamar de lugar todo o espaço que faz sentido, que tem algum sentido. Então pode ser um encontro de pessoas, pode ser uma comercialização, pode ser uma passagem e pode ser alguma manifestação, alguma representação religiosa de impacto para uma comunidade em si, público, tá? Então, pensando nisso, a gente já consegue aqui entender alguns usuários. Então, o usuário sempre vai ser muito importante. O que a gente tem de usuário aqui nesse pequeno esquema que a gente falou agora? Nós temos todo o pessoal que vem comprar, nós temos quem passa, quem atalha, porque como nós temos ambientes lá, e aqui nós temos
temos transporte público, nós temos uma passagem, tem gente que só passa aqui por dentro, tem gente que passa pra cá, sim, passa por todas as portas, tem gente que compra. Então a gente tá vendo aqui sábado, ainda tá num movimento baixo, tem várias pessoas comprando nas bancas, tem as pessoas que trabalham, que estão ali dentro das bancas trabalhando. Então vamos entendendo quem são esses usuários, tá? E dentre as pessoas que circulam, as que vêm comprar, existem vários públicos que compram também. Porque nós temos o público, o usuário que compra, por exemplo, aqui nessa banca, que é uma banca que tem produtos mais refinados, assim, importados. Podem ver, aqui tem bacalhau, tem queijos, aqui tem uma, ali tem outra, certo? Nós temos então esse público. Mas nós temos também o usuário que vem comprar hortifrutícolas ali, ó, que está setorizado para lá. Nós temos usuários que compram em si produtos regionais, porque nós temos ali um setor, ó, de erva mate, cuia, produtos regionais típicos do gaúcho, né? Nós temos os usuários que vêm consumir alguns produtos das religiões afro, porque para lá tem umas 4, 5 bancas ou aqui espalhadas. Nós temos também então, enfim, temos vocês, digamos assim, temos o turista que vem, que toma cafezinho, que compra uma lembrança, que nós temos a pessoa que vem almoçar, tanto turista quanto o que vem almoçar, que está aqui, que vive no centro, que trabalha no centro de Porto Alegre, que vem almoçar ou que está de passagem. Então nós temos diversos tipos de usuários. Cada um desses usuários tem uma vulnerabilidade. Agora a gente vai entender esse termo, que é vulnerabilidade, porque isso está muito assim, porque nós temos pessoas em vulnerabilidade, o morador de rua, mas vulnerabilidade em si é algo que a pessoa está carente, que ela precisa. O que cada um desses precisa? O cara que vem aqui, qual é a vulnerabilidade, digamos assim, dele? Ele quer comprar determinado tipo de produto. Ele não tem o produto, ele precisa do produto ou para o comércio dele, para o restaurante dele, ou para a casa dele. Ele quer fazer um prato diferente, especial. Esse lugar aqui bomba, lota em épocas festivas, em Páscoa, Natal, porque as pessoas daí querem comprar produtos um pouco mais requintados, um pouco diferente, elas vêm aqui buscar, porque também é um polo para encontrar essas coisas. Então eu quero, sei lá, uma azeitona diferentona, não sei do que. Eu vou no mercado público. Eu quero um queijo assim, 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 assado. Vou no mercado público, porque eu sei que tem essas variedades, certo? Então cada usuário vai ter uma vulnerabilidade. Nós podemos, enquanto arquitetos, responder a essas vulnerabilidades com soluções arquitetônicas. Esse é o nosso papel. Então, como que a gente vai responder isso? Eu identifiquei que o cara precisa disso, 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 daquilo. Então, eu vou responder com um espaço. Muito profissional, né? Eu vou responder com um espaço. Então, eu respondo com uma zona, um setor para aquela banca. No caso do consumidor. E no caso das bancas, como eu respondo às vulnerabilidades do comerciante? O comerciante precisa o quê? Precisa de balcões, precisa de uma câmara refrigerada, precisa de uma cozinha, porque tem a ver com a operação. Então vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? As necessidades deles, e a gente responde com arquitetura.
A gente sempre vai responder com arquitetura, com espaço, com geometria, com possibilidades arquitetônicas, tá? Então sempre vai ser uma resposta a isso da nossa parte. Compreendendo então um pouco dos mercados e do quanto eles são possibilitadores de criar centralidades. Pensem bem, não foi o centro de Porto Alegre que estava aqui e o mercado veio para cá. Foi o mercado que veio para cá e o centro de Porto Alegre se configurou na volta dele. Isso lá em 1800 e pouco, talvez antes, porque já existiu o agrupamento das pessoas. A gente tem a possibilidade então de fazer isso e criar isso em Canoas numa versão contemporânea, vista no nosso tempo, entendeu? A gente vai atrair as pessoas e através dessa atração a gente vai conseguir revitalizar, reconfigurar o entorno. Porque a tendência é o quê? Que o entorno desse local que a gente vai criar lá em Canoas se revitalize por causa da existência do mercado. Da mesma forma que aconteceu aqui. Isso é o poder de um equipamento público dessa magnitude e dessa importância na cidade. Tem vários que podem fazer isso, mas o mercado público ele é muito importante, ele gira um mecanismo nesse sentido, entende? Ele possibilita, vocês vão ver lá no sítio, eu vou falar de umas dificuldades, de umas questões do sítio, que o sítio também nos permite costurar a cidade, corrigir falhas que já existem, e a gente, através desse equipamento, a gente consegue consertar e exercer o nosso papel social, porque o arquiteto também tem um papel social, de ver essas coisas que nem sempre todo mundo está vendo. Os nossos governantes não veem. Quem está lá na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, eles não são arquitetos, eles não estão enxergando isso, mas a gente está. A gente, enquanto grupo profissional, por isso que o Conselho de Arquitetura fala sobre isso, por isso que as faculdades falam sobre isso, porque a gente tem um papel social, não é só a remuneração, tá? Então, basicamente sobre mercados, conceito de mercado é isso. Agora, quem vai definir o que vai estar dentro desse mercado, o que vai estar dentro desse programa, vai ser a gente em si, no nosso programa de necessidades. Na vida real, nem sempre vai ser assim, porque a gente vai ter um cliente, normalmente que é um investidor, que ele vai querer algumas coisas, vai fazer lá suas pesquisas e tal, né? E vai meio que vir com algumas demandas já pra gente. Mas a gente pode dar umas opinadas também, se a gente acha que tá errado, não tá? Quem sabe faz isso, quem sabe faz aquilo. Ou às vezes a gente vai comandar, então tudo depende. Mas agora na faculdade o nosso exercício é criar e entender tudo que a gente pode fazer nesse sentido. Porque eu não sei até falando sobre, vocês têm uma cadeira de técnicas de perspectiva. Isso é uma coisa que quando foi feito esse projeto de ampliação, de cobertura, se não me engano foi o Ifer que fez, o arquiteto da antiga, ele também, ele usou essa estrutura metálica justamente para contrastar o novo do velho, né? E para ficar bem evidente assim, o que era novo, o que é intervenção nova e o que é antiga. Então isso é uma técnica, digamos assim, de intervenção em equipamentos históricos, que é tu realmente ressaltar aquilo que não é novo. Outra técnica é suavizar e fazer ficar parecidinho e tal, né? Parecidinho, você olha o termo, né? Mas são técnicas diferentes, assim. Então aqui ele prezou por essa, sabe? É que era um grande vão que precisava ser coberto, muito difícil, daí tu vem fazendo estudo de estrutura de cobertura cerâmica que nem tinha nos outros, né? De telha cerâmica, muito difícil. Mas vamos falar agora, gente, sobre espacialidade. Eu
gosto de falar sobre isso, porque quando eu era aluna eu custei muito a entender o que o professor estava falando, até que eu lembro que uma cadeira me deu um estalo, assim, daí eu entendi. Percebam que agora aqui a gente está num ambiente com um pé direito bem alto. Quanto deve ter aqui? Deve ter pelo menos uns 4, deve ter uns 10 metros de altura aqui. Então, quando a gente vem pra cá, então aqui, ó, bem nesse centro, vamos começar a caminhar um pouco. Entendam, tentem perceber a nossa sensação espacial aqui. Então a gente tá, olha a minha escala de longe. Tô aqui, uma escala humana, um calor, e tem lá pra cima, acima de mim. Isso a gente chama de hierarquia. Lembra que a gente já aprendeu sobre hierarquias em si, espaciais, tem lá no Xing, estudo da forma, não sei o quê. Estou aqui numa hierarquia onde a minha escala é praticamente monumental. Eu estou pequenininha e o ambiente está grande. Tá? Agora vamos andar até aquela primeira galeria ali, onde a gente vai diminuir a altura. E enquanto a gente está caminhando, vão percebendo os cheiros. Cada zona tem cheiros diferentes, que podem ser agradáveis ou não, e a gente está se aproximando de qual? Dos peixes, que é aqui para a direita. Vocês percebem que mudou um pouco para tempero, coisa assim? Perfume, Então tem muito cheiro. Aí agora aqui, ó, chegamos num ambiente onde a altura está menor. Mudou a nossa sensação por causa da altura. Então aqui a gente está um pouquinho mais fechado, a galeria é menor, é um espaço meio que intuitivamente, mesmo quem não é da arquitetura, compreende que quando ele entrou aqui, já é um espaço de circulação, porque também está configurado um corredor, por mais que seja um corredor amplo. Então aqui é uma zona de circulação em torno. Tá? Mesmo que não tivesse a gente perceberia através do espaço da altura mais baixa. Agora vocês comecem a entrar nos lugares, quando vocês entrarem, qualquer espaço que seja, e daí tu vai entrar, tu vai ver, aqui a altura tá mais alta, aqui a altura tá mais baixa. Daí como é que a gente fica? A gente fica insuportável. Porque daí tu entra num lugar, aqui tá muito alto, aqui tá muito baixo, aqui tá muito não sei o que, aqui tá não, entende? Aqui eu me sinto achatado. Aqui eu me sinto solto, perdido no espaço. Quando a gente entra numa igreja, numa catedral católica, eu sou pequeno perante o Deus, a religiosidade que é tão grande, os que são tão altos. Né? Era isso que os góticos, era isso que se buscava. Né? Numa casa, às vezes as casas são espaços menores, acolhedores. Aí eu tenho um teto mais baixo. E assim a gente pode também usar isso para fazer transições, para não ser esse choque. Porque aqui, ó, eu tenho um bem baixo e ali eu já tenho um bem alto. Dá para ir transicionando conforme o local. Eu posso ir criando essas hierarquias. Eu posso criar um primeiro espaço que é todo aberto, só com cobertura. Depois eu posso criar um segundo espaço que já é com as paredes fechadas, com cobertura, para eu entrar no terceiro. E assim eu posso ir hierarquizando esses espaços as paredes, na configuração inicial, mas também pelos poucos pés direitos. Então,
É intuitivo. E agora você comentando, a gente parou pra pensar nisso. Mas é mesmo que não seja estudante, se a gente falar isso para uma pessoa que está aqui, ela vai olhar, poxa, é verdade, não tinha visto, né? E a gente cria isso. E as pessoas não associam direto quando elas entram nos espaços, mas elas têm uma sensação assim, enraizada, nata, de cada um, lá do primórdio. Quando eu entrava na caverna lá, ela era menor e me acolhia, e eu ficava quentinho, eu conseguia guardar o calor dentro lá da caverna, e eu ficava protegido dos animais lá, os primeiros humanos, né? E quando eu estava nos espaços abertos, eu estava mais exposto, menos protegido. São sensações que a gente traz da ancestralidade lá. Lugar, exatamente. Se aqui fosse baixo, ia ser mais sufocante para quem está passando. Imagina esse espaço de tamanho, com essa quantidade de gente que está aqui agora, que nem está super cheio, se fosse bem baixinho, dessa altura aqui já ia ser desconfortável. Ia ser convidativo, a pessoa não queria frequentar tanto, né? E até tu comentou sobre o olfato, né? Que é os sentidos também, né? O calor, imagina o calor, o abafamento, que aqui dispersa, o calor vai para cima, né? Então é um lugar que nem está climatizado, mas tá bom aqui dentro. Então tem conforto ambiental, tem conforto olfativo, sonoro, o som se dispersa também, para a gente poder estar conversando. E essa sensação nativa, nata da gente, de acolhimento, de menos acolhimento, tá? Que a gente vai chama de espacialidade, que é em si, se o ambiente é menor, maior, e que sensação isso causa na gente, tá? Então, nas arquiteturas em si, monumentais, enquanto a gente está estudando agora no nosso mercado, isso é muito importante para a gente ir trabalhando isso, ter essas sensações espaciais diferentes, para a gente conseguir criar trajetos, porque a gente não cria só espaços fechados, a gente também cria trajetos, né? Aqui a gente está parado num trajeto, que são maiores, mas existem outras de menor escala. Mas o usuário está circulando por aqui, por quê? Porque é maior e está claro para ele que aqui é o lugar de passagem, pela hierarquia das passagens, pelo tamanho. Então, se tu largar uma porta maior e ela realmente ir para um espaço maior, que tu criou essa circulação, as pessoas vão intuitivamente entrar ali e passar de um lado para o outro. A gente não precisa, às vezes, nem dizer para ela, não ter sinalizado. Ela olhou por fora do prédio, a porta tá ali. A gente fazia isso. Tá lá? Ah, tá lá. Deixa eu ver. Olha, tá ali, vamos lá pro meio. Né? Os menores são os comércios. Mas tem passagens, vou mandar um pouquinho aqui. Quando foi feito o projeto, era o zoneamento estava bem melhor. Hoje já está mais bem. Uma zona toda de peixe. Mas aí a gente vê que já tem peixe aqui, então meio que está se perdendo isso. Isso é uma coisa que a gente pode tentar levar. Que a pessoa que vem comprar o peixe precisa ver o usuário. Não é melhor que ele tenha tudo agrupado, as bancas de peixe, e ele consiga, né, pesquisar. Tanto para o lojista quanto para o usuário é ruim. Porque para o lojista, então aqui, né, então temos bancas. Eu vou mostrar essa passagem, ó. Aqui tem
tem uma passagem da rua. E uma escada para andar de cima, ó. Nossa, a escada eu nunca vi. É. Agora, olhem a porta, olha o tamanho da porta ali. Já dá para observar esses rapazes aqui, ó. O fluxo de chegar à carga, tá? E eles estão vendo entrada de carga, não tem, entende? As lojistas não vão deixar de precisar ser abastecidas. Pessoal, estão usando abastecimento e... Exato. Então eles precisam chegar aqui, aí eles chegam com aqueles carrinhos ali, os caminhõezinhos se estacionam aqui pela borda, né? Então vamos seguir andando, ó. A gente está então num corredor, nós vamos andar até uma escada rolante. A gente já viu ali que tem uma passagem e escadas antigas, né? Mais antigas. Eu sempre fico pensando se vai ser interessante ter um estacionamento dentro do lote interno para esse mercado, ou se não tem necessidade até para induzir o pessoal a vir a pé, daqui a pouco usar meios que já existem na cidade e tal. Aí a parte de cima nós olhamos para carga e descarga, né? Na parte de baixo, de repente você fazia carga. Mas aí aquilo que você comentou que tem que ter os elevadores de carga daí também. Ou uma rampa, lá que não pode. A descarga do bom é na Bento, na rua de praça. E é uma rua de muito fluxo, passa ônibus, é no meio da cidade. E todo dia sai nos Chega a formar no jornal até de caminhões. os caminhões, que agora eles vão montar os caminhões que ficarem parados. E eles precisam descarregar, né? Mas você chega 3, 4 minutos. Não foi bem pensado. Não teve essa análise do entorno. É que talvez na época a rua não era tão movimentada também, daí pensaram que não ia. Mas não era tão movimentado, mas a reflexão. Não teve reflexão, porque foi uma rua que sempre passou ônibus. Não era tão movimentada, mas sempre passou ônibus. Antes foi bom, já passou por ônibus. Em São Paulo, o Mercadão de São Paulo, eles chegam de madrugada. Eles têm até às 7 da manhã para descarregar. Pode setorizar pode criar horários também. Isso, exatamente. Aí a gente não tem que ter espaços para carros. As pessoas, hoje o modal principal da nossa região acaba que a gente não consegue depender muito do transporte público, porque ele não é um transporte público eficiente. Então, tem isso também, infelizmente. Queríamos que não tivesse, né? Aí a gente, quando urbanista, precisa pensar nisso também. Mas enquanto não tem, não adianta eu pegar e tirar o carro. Porque a gente não está na Europa. Na Europa faria sentido tirar o carro, né? Porque lá a gente tem modais, ou em outros países, ou até em outros estados, a gente tem modais de transporte público que dão certo. Então, né, tem como caminhar toda a velocidade do usuário. A gente estava comentando sobre aquele livro Cidade para Pessoas, que induzia a pessoa a caminhar, de bicicleta, mas aqui é bem difícil de implementar por causa disso, né? A cidade não é pensada para pessoas, né? Ela é pensada para carros. Então, infelizmente, a gente tem que implementar isso, né? Para a pessoa frequentar, senão ela está também sem saída, né? E no meu caso da Serra, não tem, muita descida, muito aclive, muito declive. Andar a pé é Isso, difícil. tem o transporte público, tem a segurança também que pega muito. Tem até projeto para eu ir até a Serra, né? Aí seria uma opção bem legal, porque tem muito Porto Alegre e Serra, né? Sim. Seria prático. Aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, olha que tem aqui nesse mercado, as pessoas buscam muito bancas de agropecuária também. Rações, sementes, mudas, aqui tem ponto de mamão. A setorização aqui já está confusa.
também. Diminui o som, né? Então muda tudo. Agora vamos lá em cima a gente vai estar mais perto do teto. E a sensação espacial vai mudar também, porque a gente vai subir. Um cadeirante não sobe. Então, aqui não tem. Agora, olha. Grande ainda, mas tá diferente lá de baixo. Mas tá diferente também do corredor lá que a gente tava andando. Porque é aberto para os lados, é mais alto, tem a permeabilidade da luz que está entrando por essas laterais. É mais quente também? É mais quente, o calor de baixo está subindo, está se concentrando aqui. Então olha, lá embaixo era bem mais fresquinho, né? Podem ver, aqui ó, o pessoal já está começando a se estabelecer, aqui em cima tem mais restaurantes. Isso ali é algum tipo de climatizador que eles estão colocando aqui para tentar melhorar um pouco essa questão do calor. Vai em dias de verão top aqui, 40 graus deve ser um horror aqui em cima, porque a gente ainda está num dia fresquinho, né? E daí aqui a gente já precisa melhorar essa cobertura também. Porque ali a cobertura, a gente falar sobre a cobertura, a gente está falando também do nosso exercício de projeto. E a estrutura faz parte da linguagem arquitetônica, né? Que eu falei pra vocês. Aqui está bem clara essa linguagem. Só que aqui ela dialoga com o antigo. Ela dialoga com o antigo. E a gente tem lá no nosso caso, não temos isso. Mas olha o quanto ela tá aparente, o quanto aqui já dá uma... Por mais que ela tá desgastada, mas eu entendo que ela é contemporânea, moderna. Olhem daqui pra lá o quanto ela parece. Olha essa visual daqui pra lá. Olha essa visual daqui pra cá, onde ela pega menos. Podemos estudar essas visuais, tanto de cima quanto de baixo. Tá? Existem normas para restaurantes, existem normas para comércio de frutas e tal. Olha, vou dizer para vocês aqui, como é uma construção histórica, eles abrem mão de muita coisa, assim. Mas nas construções novas é mais, a gente tem inclusive que submeter na prefeitura para passar, né? Mas, poxa, isso aqui, olha a sujeira disso, né? Isso faz parte também do próprio condomínio aqui de lojistas, ter um certo cuidado. Mas também
uma parte de quem está projetando pensar como fazer a manutenção. Né? Evitar isso. Imagina, para fazer uma manutenção aqui, o cara tem que escalar aqui e subir. É uma coisa mais difícil. E olha essas grades aqui, ó. Se puder, não ter isso. Tem ali, pelo menos parece que é mais seguro aquele lado. Alguém vai subir ali em cima. Tem que dar a impressão que isso aqui já é um puxadinho, né? Eu acho que essa aqui não sei se faz parte da inicial, porque ali tem um perfil de... aí teria que ver, talvez ali, mas olha o quanto esse percurso é interessante, assim, se a gente pudesse ficar perto aqui e andando por aqui e olhando tudo que está acontecendo lá embaixo, quanto seria bacana, né? Olhar. Aí aqui, pode falar. A parte das bancas, elas seguem tipo um padrão modular, assim, de tamanho. No nosso caso, vai ser maior e outros menores. vão ter, conforme a gente pode, aí a gente vai definir, porque para nós projetarmos é melhor que a gente tenha esse padrão, né? Porque a gente tem uma estrutura que a gente vai querer cruzar e obedecer, então a gente vai poder determinar assim, bancas de tamanho menor, de tamanho médio, de tamanho maior, aí a gente configura, a gente vai zonear, mas cruzando esse zoneamento dos usos, a gente vai configurar também o restaurante pode ter um módulo tal, o restaurante pode ter outro módulo, porque a gente precisa de uma malha ordenadora, eu vou falar sobre isso com vocês. Para a gente criar é melhor e para a gente zonear, setorizar vai ser melhor. A gente ter não uma malha necessariamente precisa ser estrutural, mas primeiro a gente tem uma ordenadora, a gente cria uma ordem ali interna para a gente setorizar e zonear. E daí a gente usa ela também, é bom que ela já seja a mesma da estrutural, para facilitar para nós, para o nosso projeto, não ter que ficar confrontando uma coisa com a outra, cruzando e mudando. Então a gente pode criar lá uma malha de 10 por 20, uma malha de 5 por 10, vamos tentar, tem que ver o que vai fazer sentido conforme o projeto de vocês. Às vezes não precisa ser um número redondo, pode ser 6 por 3, pode ser 6 por 10, tem que ver o que vai fazer sentido conforme a estrutura e conforme o zoneamento. Por isso que é bom a gente modular. Sempre vai ser positivo para nós modular de alguma forma, para a gente criar, tá? Então vamos olhar aqui os percursos, ó. Aqui é um percurso novo, que foi criado em cima dessas bancas aqui de baixo. E a pré-existência é a quando isso aqui foi criado, primeiro existia só um prédio. Depois, com o passar aí de umas décadas, foi criado em cima, mas o pessoal que vinha do interior, trazer os hortifruti, trazer a criação lá, a carne, eles ficavam tudo nesse pátio do meio aqui, e botavam um monte de bancas e iam embora. Ficavam por alguns dias, um dia, seja, e iam embora. Então era tudo aqui no meio, tudo sem cobertura. Então quando tinha chuva, o cara não vendia nada, porque ele tem vinho. Por isso que foi feita essa reforma e essa cobertura e essas bancas novas, tá? Isso aqui é piso. Aí agora a gente já tá na parte antiga, né? A primeira. Então esse piso aqui é original. Esse aqui é um espaço... Ai, que amor! É um espaço de eventos. Eventos, diga assim, feiras sazonais. Então é um espaço que lá no nosso projeto ele pode ficar vazio, né? Mas ele é bem importante existir uma zona onde amplia para essa sazonalidade. Então se vocês viram, a gente está vindo aqui hoje, tem atividades, quase como se fosse um brinde. Outras épocas tem artesanato, outra época vai ter feira de chocolate. Então, dependendo da época, tem esses
lojistas mais sazonais, mais temporários, tá? A gente pode pensar nisso na rua ou pode pensar nisso dentro do mercado, né? Aqui tá bom porque tá coberto, então não tem muita questão do... E aqui é a parte que não tem o mezanino em cima, né? Não tem, deixa amplo, deixa aberto. Quando eu vim aqui uma outra vez na aula do semestre passado, tinha uma feira de discos, antiga, mas de discos. Então, a gente até poderia incomodar alguém aqui e perguntar até quando que eles ficam aqui. Oi, licença, o senhor é lojista? Eu sou professora de arquitetura, estou dando aula para eles. Só por curiosidade, o senhor está aqui de período? Essa feira, ela acontece uma vez por semana, a cada mês. Então, a gente tem uma programaçãozinha previamente organizada com as outras feiras. A gente encerra hoje e volta dia 27 de abril. Ah, viu? Então, um dia... Só que hoje colidiu com a feira de discos. Ah, acabou colidindo e separaram. Primeiro dia de cada mês. Sim. Então tá, obrigada, viu? Viram? Então tem um programa que vai estar sendo, cada dia que a gente vai vir aqui vai ter coisas diferentes acontecendo por causa dessa... Isso se chama... Se a gente tivesse bancas aqui já existentes para eles se instalarem, eles poderiam ficar rodando, cada um ocupava no momento. Isso tem um nome, arquitetura efêmera, é aquela que monta, desmonta. Né? Ó, em 1869 eles estão falando que começou com um pavimento e o pátio central. Mas que nem eu disse para vocês, já foi aqui porque existia um agrupamento de pessoas antes que se agrupavam aqui e construíram no local, né? Então, por que foi aqui? Por causa da proximidade do rio, porque muita coisa chegava através das docas do mercado. 1912. Em 1912 foi feito o segundo andar, ó. Olha, chegando no rio, e aqui tem um aterro, né? O rio era aqui, ó, na cola, ó. Era bem pertinho. O rio era bem pertinho, então o pessoal vinha do interior pelos efluentes ali do Guaíba e chegava aqui. Agora é a entrada do metrô ali. Isso, porque para lá tem um aterro muito grande aqui em Porto Alegre. Aqui, ó, um incêndio que pegou mais as bancas centrais. Tinha uma praça lindíssima, que é a Praça Parobé aqui, ó. E por isso que o terminal de ônibus, hoje é aqui do lado onde tem o terminal de ônibus, ele se chama Terminal Parobé, porque era o nome da praça. Em 1941 teve a primeira enchente. 4 incêndios. Não, é um guerreiro, né? O mercado público é um guerreiro. 2013 teve o último. Em 79 ele foi tombado como patrimônio histórico. Aí não tem aqui, teve a reforma um pouco depois, ele que fez a cobertura, não está aparecendo aqui. E aqui é a última enchente em 2024, ó, como ficou. Mas ele... Na minha altura chegou. Ele é um símbolo, se parar para pensar, o mercado público é um símbolo de resistência, de